sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Abra, por favor. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42. É uma honra gigantesca estar aqui, voltar a explicar, uma honra para mim, um presente de Deus para a minha vida. Eu falo isso aqui sem nenhuma demagogia, eu falo com sinceridade, porque é muito fácil, eu falei isso aqui na última vez, é muito fácil ver a vida de Deus nesse lugar. Então, evidenciar isso aqui. Jesus, a excelência de vocês, o melhor que vocês fazem para o rei e para o reino. Eu aprendi que nós, como igreja, como família espiritual, precisamos viver com essa cultura muito enraizada dentro de nós, a cultura da honra. A vida, ela sempre vai fluir através da honra. É isso que a palavra ensina. Então, que hoje seja impregnado em você, no seu coração, no seu espírito, a vontade do Senhor, o princípio de sermos família, de sermos igreja, de sermos a família da fé, de sermos o corpo de Cristo na terra. Que o Espírito Santo possa gerar verdades tão poderosas para a identidade dessa igreja, que essa igreja venha ser marcada ainda mais por essas verdades que nós vamos ler hoje aqui. Quero falar um pouco das marcas de uma igreja que impacta o mundo, as marcas da nossa identidade, as marcas de uma igreja que até hoje nos influencia diretamente, as marcas de uma igreja que de fato vai ser relevante para a comunidade, relevante para a sociedade, vai transformar toda uma geração. Então vamos lá. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Só creio, feche seus olhos, um instante só. Espírito Santo, fale conosco através da sua palavra. Nós queremos muito ouvir a sua voz, nós queremos muito ser edificados pelo Senhor. A tua palavra é nossa bússola, a tua palavra é nosso mapa, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é nosso escudo, nossa espada, nosso martelo. Nós cremos e confiamos na sua palavra. A sua palavra era e a sua palavra é verdadeira. E nós queremos ouvir a sua palavra, somente a sua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Falar de marcas é falar de identidade. É falar daquilo que define algo ou que define alguém. E quais são as marcas dessa igreja que é modelo, mas que ainda hoje pode abalar o nosso mundo? Primeiro, é uma igreja que tem zelo pela teologia. Uma igreja que tem zelo pela teologia. No versículo 42, diz que é uma igreja que tem firmeza doutrinária. Firmeza doutrinária. A igreja de Jerusalém nasceu sobre o bastão da verdade. Não apenas tinha uma ideia da verdade doutrinária, da verdade da palavra de Deus. Não, ela vivia isso na sua essência, vivia isso na sua totalidade. A igreja começa com o derramar do Espírito Santo, e a igreja, ela flui de maneira tão especial, com a mensagem cristocêntrica, a pregação cristocêntrica, a sua obra, a sua vida e a sua missão. Nós temos que lembrar, isso aqui tem que ser muito enfatizado para a gente, que Deus tem zelo pela sua palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra, e uma igreja fiel tem como marca
jamais mercadejar a palavra, jamais prostituir a palavra, jamais transformar a palavra de Deus em outra coisa que não seja a palavra de Deus. Uma igreja fiel é uma igreja que leva esse bastão da verdade, da mensagem poderosa, da palavra de Deus. Muita gente confunde o que realmente significa a palavra avivamento. Alguns podem achar que avivamento é uma multidão de pessoas em uma igreja, e não é. Realmente não é. Tem gente que acha que avivamento é a gente encher um estádio, é a gente encher um grande ginásio. Não, isso também não é avivamento. Se fosse Ivete Sangalo, se fosse Coldplay, Bruno Mars e tantos outros, seria um instrumento de avivamento, porque eles enchem estádios, eles enchem grandes ginásios nos seus eventos. O avivamento fala muito mais do que isso, vai muito mais além do que isso, fala de uma volta urgente à palavra de Deus. Nós precisamos, como igreja, voltar urgentemente à verdade da palavra de Deus. Então essa igreja, ela tem zelo pela teologia, ela tem firmeza doutrinária, ela jamais se afasta da palavra, jamais se afasta da verdade da palavra de Deus. Observe, versículo 42, a gente vê que uma marca desta igreja é que é uma igreja perseverante na oração. Eles não apenas possuíam uma boa teologia da oração, eles efetivamente oravam. A gente sabe disso, que Deus não se moverá em uma igreja que não investe tempo em oração. Tempo em oração nunca será um tempo gasto. Tempo em oração é um tempo investido. É por isso que diz a palavra: orai sem cessar. Tenham uma vida de oração. Não parem de orar. Orem continuamente. Se dediquem para a oração. Uma oração que não move, jamais moverá também a mão de Deus. Eu preciso me mover em oração. Eu preciso investir tempo em oração. Esta igreja não se afastava da oração. Entendia a importância da oração. Devia este relacionamento constante com Deus. Foi Spurgeon quem disse isso. Em geral, jamais veremos muitas melhorias em nossas igrejas se a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Nós precisamos colocar em destaque a oração, uma vida dedicada para a oração. Tem um padre chamado José Maria, que ele tem uma frase muito bonita. A gente usa muito essa frase também em nossas igrejas evangélicas pelo Brasil, pelo mundo, que é um cristão que não ora, é como um soldado que vai para a guerra desarmado. Não tem como a gente não ter uma vida de oração, a gente não dedicar para a oração. Observe isso aqui, no versículo de número 43, diz que esta igreja, ela tinha temor de Deus. Havia temor de Deus na igreja. É muito triste e é uma terrível constatação que muita gente hoje está acostumando com o sagrado. Já perceberam isso? Muita gente tem se acostumado com o sagrado. Existe uma espécie de banalização do sagrado, uma espécie de saturação daquilo que é santo, daquilo que é de Deus. Existe uma comercialização, uma paganização das coisas de Deus. Então muita gente se acostuma com o ambiente sagrado, com o santuário de Deus, em ser igreja de Jesus, em ser comunidade, em ser família espiritual. Muita gente, por exemplo, vem aos nossos cultos, em nossas igrejas, e nem sabe o que estão fazendo nos nossos santuários, nos templos, em nossos cultos. Eles entram sem guardar os pés ao Senhor. Exemplo, muita gente vem para o culto e vem como se fosse para bater ponto, para honrar um compromisso, uma agenda semanal, apenas para cumprir um cronograma da semana. Muita gente não se guarda, muita gente não prepara o seu culto para o Senhor, não prepara o seu culto para Deus. Não existe esse temor ao Senhor. E nós precisamos nos atentar para essa verdade, uma verdade tão poderosa e tão séria. Em um tempo que muita gente tem uma falta de temor, esta igreja se levanta para ter temor a Deus em todo o tempo, para ser uma igreja dependente ao Senhor. Sabe, isso aqui é muito sério, porque a gente tem observado isso em cada lugar que a gente passa, que muitas igrejas locais perderam essa essência, perderam essa verdade, perderam o temor a Deus. Sabe, é muito comum a gente ver uma inversão dentro das igrejas. É muito comum a gente ver muita firula na igreja, sendo que a igreja, ela não precisa dessas coisas para que vidas sejam atraídas para cá. É fato. Não precisa de efeitos especiais, de luzes,
não precisamos de programações inovadoras. O que a gente precisa é ser temente a Deus, sermos cheios do Espírito Santo, nos voltarmos para a palavra do Senhor e vermos a verdade cristocêntrica. É isso que a gente precisa. Uma senhora chegou na igreja local, que eu pastorei, e ela chegou assim no altar e falou: bispo, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pode falar. Tudo bem? Ela disse: tudo bem. Pode falar, irmão, o que foi? Ela disse: é o seguinte, bispo, eu fui em muitas igrejas na cidade. Eu andei em muitos lugares na cidade. A gente está vindo de São Paulo, a gente está vindo de uma igreja bem tradicional em São Paulo. A gente está aqui, mas todo lugar que eu fui, eu não encontrava igreja. Eu falei: não entendi. Bispo, na hora que eu entrei aqui, eu senti que isso aqui é igreja. Porque que saudade eu estava da igreja. Que vontade eu estava de entrar em uma igreja. Eu tenho observado esses dias, nas últimas semanas por aqui, que as pessoas estão com falta da igreja, sentindo necessidade de estar na igreja, mas na igreja de verdade, na igreja com os seus princípios, com as suas características. Não pode ter essas coisas? Pode. Não pode ter alguns efeitos ali, aqui? Pode. A gente não tem que investir em tudo isso em tecnologia? Tem. Mas as pessoas sentem falta da igreja verdadeira, da igreja na sua essência. Jesus, ele quer se manifestar sobre a sua igreja. Sabe, quem conhece a santidade de Deus jamais vai brincar com as coisas de Deus. O que a gente mais tem visto por aí é muita gente brincando com as coisas de Deus. Existe um encargo de Deus sobre nós. Existe uma responsabilidade de Deus sobre nós. É muita gente com talento e pouca gente com caráter. Mas a gente costuma sempre valorizar o talento e não valorizar o caráter. Sabe, o talento passa, o caráter permanece. O caráter fica. Não existe dentro da gente um espírito de orfandade. Nós não somos órfãos, nós somos filhos. E isso aqui é fundamental para a igreja, porque essa expressão ela pode ser um pouco pesada, mas se você ver o sentido real dessa expressão, você verá que não é algo pesado assim. A maior desgraça que existe é uma igreja de irmãos. É terrível uma igreja de irmãos, porque na igreja de irmãos é difícil ver um irmão que é ver o outro maior do que ele. É muito raro isso. Igreja de irmãos é um grande problema. Eu costumo dizer na igreja que eu sou pastor, e eu cuido hoje de mais de 100 pastores. Então imagina, eu digo para eles sempre, eu falo assim: olha, gente, eu não sou irmão de vocês. Eu não sou irmão de ninguém aqui. Tem um pastor lá de 70, de 80 anos, pastor bem mais velho. Eu não sou seu irmão, eu sou seu pai. Eu sou um pai, né? Porque igreja de irmão é um problema. Porque irmão tem disputa. Onde tem só irmão, tem confusão. Onde tem só irmão, sempre haverá problemas. Agora a diferença é a igreja de filhos. Porque qual o pai que não quer ver o filho maior do que ele? Todo pai quer ver o seu filho maior do que ele. Todo pai deseja ver seu filho maior. Sabe, quando o ministério do seu pastor, ele será validado quando você for maior do que ele. O meu ministério só será validado quando os meus filhos na fé forem maiores do que ele. Isso tem que ser claro para a gente. É uma igreja de filhos. É uma igreja onde existe paternidade bem resolvida. Paternidade espiritual bem resolvida. Não é uma dependência emocional, doentia, como muitos ensinam por aí. É um caminho de honra. É um princípio de aliança. Deus, ele quer estabelecer aliança, compromisso. Sabe, existem dentro das igrejas 3 tipos de pessoas. Existe a multidão. E a multidão, ela entra em nossos prédios das igrejas, eles entram e não sabem o que está acontecendo aqui. Eles não têm ideia, não têm noção do que Deus tem feito aqui, dos milagres, dos bastidores da igreja, em como Deus tem sustentado esta obra, em como Deus tem zelado por esta igreja, em como essa igreja tem crescido em saúde espiritual. A multidão não sabe dessas coisas. Que multidão entra, multidão sai, e multidão nem sequer tem informação do que está acontecendo. Aí, além da multidão, tem Judas. E Judas é muito complicado, porque Judas sabe o que está acontecendo. Ele sabe de tudo, mas sabe só para falar mal, só para criticar, para colocar um defeito. Judas critica tudo e Judas critica todos.
Judas é um sério problema, porque Judas coloca defeito em tudo na igreja, aponta para todo mundo, julga todo mundo, critica todo mundo. Judas é um problemão dentro da igreja. Judas observa, mas observa só para falar mal. Aí tem um terceiro tipo de pessoa na igreja, que é Maria. Maria, diferente de Judas, Maria faz acontecer. Maria arregaça as mangas. Maria tem proatividade. Maria diz: eis-me aqui, deixa eu fazer. Maria é o tipo de gente, quando vê que falta alguém na recepção, se prontifica. Se falta alguém nos kits, se prontifica. Se falta alguém na intercessão, se prontifica. Se falta alguém na mídia, se prontifica. Se falta alguém na ação social, se prontifica. Então, Maria é o tipo de gente que realiza, que faz, que se entrega. Maria tem paixão, e é paixão que não se desbota com o tempo. É paixão que é um compromisso duradouro, que permanece, que é contínuo. Paixão que é como um campo aberto, paixão que se alastra. Então, eu ministro sobre a sua vida hoje paixão de Deus para você. Sabe, existe dentro de você paixão para você fazer mais e cada vez melhor para o Senhor. Lembrando que você contará os filhos para entrar aqui dentro, para popular o Senhor, para servir a sua família, para servir o corpo de Cristo. Paixão para fazer para Deus, realizar. Agora sabe, irmãos, que se tem paixão, tem um esforço. Se não tem esforço, não vai ter paixão. Isso é fato. Não tem esforço, não tem paixão. Se não existir esforço da sua parte, a paixão não vai continuar sendo. É como um casamento. Ninguém que acorda todo dia e fala assim: meu Deus, que sorte que eu tenho. Não é assim. Haverão dias que você não vai estar assim. Mas se tem paixão em você, tem esforço para jogar lenha. Continuamente jogando lenha. Investindo tempo de qualidade. Nem todo dia você vai entrar aqui e vai dizer: uau, eu faço parte da melhor igreja do mundo. Não. Haverão dias que você estará meio decepcionado, meio cansado, desmotivado, chateado. Agora, se tem paixão, haverá em você esforço. Dizer: este é o lugar que Deus me colocou. Essa é a igreja que Deus me enraizou. E é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou frutificar, é aqui que eu serei instrumento afinado por Deus para as obras. Então, isso tem que ser claro dentro de você. Você precisa entender onde Deus te colocou. Sabe, existem fundamentos que devem ser claros para você. A missão da sua igreja, a visão da sua igreja, os fundamentos da sua igreja local. Isso tem que ser claro para a gente. Todo líder tem que falar de forma clara, tem que ser decorado isso. Se eu perguntar na igreja que eu sou pastor para uma criança, com a visão da igreja, missão da igreja, fundamentos da igreja, uma criança vai dizer. Isso tem que ser claro para a gente. Tem que ser claro para o ministério. Tem que ser claro para a igreja local. Sabe, aonde vocês vão chegar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, tem que ser claro. Isso tem que ser claro. A visão tem que ser ampla, tem que ser claro, tem que ser evidente. Observou como a águia enxerga? A águia possui 8 vezes mais células visíveis por centímetros cúbicos do que o ser humano. A visão da águia chega a ser para a gente surreal. Parece ser para a gente algo, humanamente falando, impossível. Porque a águia consegue ver uma moeda no chão a uma altura de 10 mil metros. A visão da águia é surreal para a gente. A águia vê além dos obstáculos. Ela vê além das muralhas. Ela vê além das barreiras. Ela vê além das impossibilidades. A águia enxerga além. Deus é visionário, é o que diz a Bíblia. O nosso Deus é visionário. Se Deus é visionário, os filhos de Deus também precisam ser visionários. Você precisa ver, enxergar. Se você não enxergar, você não vai alcançar. Se você não vê, você não vai ter. Você precisa ver, tem que ser claro, tem que ser evidente. Isso não entendi. Te dá uma tarefa para casa. Posso dar, sim ou não? Sim. Nessa semana, vai no restaurante mais caro da cidade. Vai lá, senta, pega lá uma água de coco, só da limonada, é baratinho. Toma. Não deve pedir um prato caro não, mas fica ali, sente o ambiente, olha em sua volta, veja. Essa semana, vá na Louis Vuitton da vida,
esse nós é muito supérfluo e tal. Então vai em outro. Entra lá no Louis Vuitton, fala assim, eu queria ver uma bolsa tal, pesquisa, pega a bolsa, coloca a bolsa assim de lado, se olha no espelho, devolva a bolsa, fala assim, dá seu cartão, vou voltar aqui, eu te procuro. Vai numa loja de carros na cidade, o carro do sonho que você tem. Entra, senta, toca no volante, ora em línguas largas, sente. Se você não vê, você não vai ter. Você fala isso aqui porque você é um cara privilegiado, veio de família assim, assado, não sei o que. Sou filho de uma empregada doméstica, de um tempo que não era como hoje valorizado. Morava no quartinho dos fundos, vendia ursinho de pelúcia na rua, ovo de codorna de casa em casa, ia para a feira todo dia para vender. Cara, eu sei o que é provações, pressões, lutas, adversidades. Eu sei que Deus cuida de mim, sabe? Eu acredito muito nisso aqui. Se alguém duvidar, você é livre para duvidar, mas eu acredito nisso aqui. Que Deus sempre envia anjos em nossa vida. Existem anjos, talvez você depara com anjos durante a semana que você nem sabe. Mas como assim? Eu vou mesmo. Que talvez pode ter um anjo aqui no nosso meio hoje que você nem sabe. Anjos são seres espirituais, sim, mas não foram anjos que você pode conversar aqui agora. Não entendi. Dá um exemplo. Há uns anos atrás, eu morava em outro estado, né? Já tem vários anos, eu era garoto, né? Adolescente, mas já era pregador, já era ministro do Evangelho e tal. E eu morava sozinho. Meu pai já tinha falecido, emancipado, morava sozinho. Passava por muitas lutas financeiras, muitas crises financeiras. Trabalhava muito, mas eu vivia muitos obstáculos na área financeira. E aí tinha uma senhora do meu lado, assim, minha vizinha, uma senhora dos seus 70 anos, mais ou menos, aproximadamente. Essa senhora, todo dia, levava para mim comida. Todos os dias. Ela ia lá, preparava para mim comida, a gente comia juntos, todos os dias. Foi assim durante 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, essa mulher, todo dia na minha casa, essa senhora cuidava de mim como se fosse um filho dela. Como se fosse um filho. Chegou o dia de eu ir embora. Eu tinha que mudar. Aí eu ia mudar e eu queria, logicamente, sabe, não perder com ela contato, né? Porque ela cuidou muito de mim, ela se tornou alguém muito importante para mim. Quando eu fui até a casa dela, eu nunca tinha ido na casa dela. Quando eu fui na casa dela e bati na porta lá, não tinha nada na casa. A casa estava vazia. A gente, coisa estranha. Aí eu comecei a falar com os vizinhos, cadê a mulher, cadê a mulher, cadê a mulher? Aí os vizinhos, que mulher? Eu falei, não, a senhora que morava aqui do lado da minha casa. Eles disseram, não, essa casa aí nunca foi ocupada, não teve ninguém aí. Nunca teve uma vizinha. Eu falei, gente, tinha uma vizinha, a mulher cuidava de mim. E todo mundo falava, não, nunca teve ninguém. Nunca morou ninguém. Eu já passei muito por isso. De Deus colocar anjos na minha vida que sumiram, gente que apareceu na minha vida em momentos que foram fundamentais para mim, e eu já procurei em tudo que é lugar que você imagina. Sumiram. Eu nunca mais vi. Ninguém tem notícia, ninguém sabe, ninguém tem informação. Parece que só eu que vi aquela pessoa. Deus envia anjos em nossa vida. Deus envia pessoas em nossa vida. Deus tem disso, Deus tem a sua maneira de trabalhar, de se revelar, de agir, de fazer em nossas vidas. Então a gente precisa entender isso, entender o que Deus ele quer fazer, como Deus quer realizar, a manifestação de Deus sobre a sua igreja. Sabe, eu acredito nisso aqui, e eu acredito muito, eu jamais falaria isso aqui por falar, sabe, lançaria palavras ao vento. Irmãos, esta igreja entrará em uma nova estação. Esta igreja entrará em um tempo que será incrivelmente maravilhoso. Esta igreja viverá de forma tão sobrenatural em desatar, em destravar de Deus, um avanço tão poderoso. Vocês vão crescer, escutem o que eu vou dizer. Vocês vão crescer como nunca antes cresceram. Vocês vão multiplicar como nunca antes multiplicaram. Deus está fazendo algo novo. Deus está estabelecendo para a sua igreja algo novo. Deus está fazendo, eu tenho certeza disso. Aleluia. Versículo de número 46 diz o seguinte: que a igreja, ela tinha prazer
de estar na casa de Deus. Era uma igreja que tinha entusiasmo no culto. O culto era uma delícia. Eles amavam a casa de Deus. Eles tinham o seu prazer na presença de Deus. Sabe, no culto comunitário, viviam como o salmista diz em Salmos, de número 27, no verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e ao que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Então, uma igreja viva tem essa marca, tem a alegria em estar na casa de Deus, para adorar a Deus e para servir a Deus constantemente. Então, a comunhão no templo é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. A gente tem muitos jovens hoje, inclusive eu vou ministrar lá na nossa igreja, e a gente hoje tem lá cerca de 600 jovens na igreja, hoje. Era 18 horas, os jovens já estavam lá na porta, esperando as portas serem abertas. Eu tenho visto isso, por exemplo, nos cultos semanais de curas da nossa igreja. Faço culto semanal no Goiânia, que é esse culto que é segundo Impactados, já tem muitos anos, e, por exemplo, dá cerca de 16 horas. 16 horas já tem gente na igreja. O culto só começa às 19h30. Mas 16 horas o povo está na igreja já esperando. E é interessante, talvez alguém que já foi, se não foi pela compreensão do pastor um dia, peça ao seu pastor permissão para um dia estar indo lá. Mas é incrível, porque se você não chega na igreja, o culto começa às 19h30, mas se você chega na igreja, 19 horas, você pode ir embora. Não tem como você ficar nem do lado de fora da igreja. É impossível. Então não tem como você entrar no pátio da igreja. Não tem essa possibilidade. Então a gente recebe, por exemplo, os cultos dos kids. A gente tem a igreja das crianças, né? Então a gente divide as faixas etárias da igreja, por exemplo, os kids são maiores. O culto hoje é 185 crianças nesse culto dos kids. Aí tem os babies, são mais de 100. Então, a gente sabe no culto de segunda-feira, por exemplo, cerca de 1.600 pessoas. Existe um entendimento disso aqui. Entusiasmo em fazer. Entusiasmo em realizar. Eu me lembro, há alguns anos atrás, que, por exemplo, o culto era 19h30. Aí eu esperava as pessoas chegarem na igreja. Então, eu esperava até 19h35, 19h40. Um dia isso mudou na igreja. Cara, 19h30, o culto já começou já em minutos. Hoje a gente faz antecipar cultos na igreja. Quando eu comecei a mudar uma cultura na igreja, na família da fé, uma cultura de valorização, muita coisa mudou. Por exemplo, eu posso levar na igreja o pastor Silas Malafaia para pregar. Fala assim, irmãos, amanhã vai estar aqui o pastor Silas Malafaia pregando o testemunho de Deus, uma bênção. Vai estar pregando aqui no culto das 10 horas da manhã. Mas, irmãos, às 3 horas da tarde eu vou estar pregando. Você pode ir lá. Vai ter mais gente 3 horas da tarde na igreja. Cultura. Então, uma cultura enraizada, uma cultura impregnada na igreja. A gente vive essa cultura de entusiasmo, de valorização, porque é muito comum isso acontecer em outros lugares. Aqui não. Em outros lugares isso acontece. Por exemplo, chega eu lá, aí eu vou pregar a palavra de Deus, eu levo a mensagem de Jesus, aí eu falo a mesma coisa que o pastor falou o ano todo. Aí eu falo a mesma coisa que o pastor falou o ano todo, os irmãos ficam assim, nossa, meu Deus, que coisa poderosa. O pastor falou o ano inteirinho e o irmão não ouviu. O pastor falou o ano todo e o irmão não escutou. Porque existe uma valorização dos que vem de fora. Isso é um problema. Isso é um problema. Problemática grande para a igreja. Porque quem vem de fora, como eu e outros, a gente traz uma espécie de sobremesa para você. Porque comida de verdade quem dá é o pastor da igreja. Alimento de verdade quem dá é o pastor da igreja. Mas é um problema a gente valorizar muito quem vem e não saber reconhecer e valorizar a autoridade de quem está. Então a gente não sabe valorizar quem tem o nosso número na agenda. Então você valoriza demais. Gente que nem sabe o seu nome, gente que nem ora por você, e não valoriza quem tem o seu número na agenda, quem ora pela sua vida, quem se importa, quem se preocupa com você. Isso é sério. Mas existe isso, gente. Uma desvalorização da família da fé, do corpo onde estamos inseridos, da igreja local,
onde nós estamos realmente enraizados. Então essa comunhão, ela tem que ser clara para a gente. Versículos 42, 44 e 46 diz o seguinte, diz que os crentes, eles tinham prazer de estar juntos. Então uma igreja que valoriza a comunhão, existe valorização da comunhão. Sabe, onde desce o óleo do Espírito, aí existe união entre os irmãos. Aí ordena ao Senhor a sua bênção e vida para sempre. Salmos de número 133. Então, onde há comunhão, cessam as brigas, cessam as contendas. Aonde tem comunhão, existe cura, existe perdão. O texto fala que todos estavam juntos, partiam o pão de casa em casa, se reuniam no templo, mas também se reuniam nos lares. Eles tinham o prazer de receber outros crentes em suas casas. Eles tinham o prazer de ir na casa dos outros também. Então a comunhão tem que ser uma marca da igreja. Deve ser uma marca para a igreja. Isso tem que ser claro para a gente. Aonde tem realmente unidade, o inferno não pode prevalecer. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Me ajuda aqui, 3 irmãos. Vem cá, 3 jovens da igreja. Vem cá. A gente fala em jovem, jovens era assim. Não, 3 homens, pode ser 3 homens. Vem cá, vocês dois. Vem cá. Só vem aqui vocês. Vocês ficam do meu lado, vocês aqui do meu lado. Fiquem de frente para mim. Isso. É um exemplo, só para a igreja entender do que eu estou falando aqui sobre esse princípio de comunhão, de unidade e tal. Primeiro, vocês estarão juntos, depois estarão unidos. Eu vou mostrar a diferença de estar junto e de estar unido, ok? Primeiro, vocês estão juntos. Eu quero que você passe por eles, ok? Vou passar mesmo, sem dó e sem piedade, no meio. Eu não devolvo ele, mas só passa, pode passar. Pode passar. Passou. Foi moleza demais. Mas eles estavam juntos, então estar junto é assim. Agora, vocês não estão mais juntos. Estarão unidos. Agora façam assim. Um braço. Isso. Firma e volta. Quero ver. Não vai assim. Eles estavam juntos, foi beleza. Agora eles estão unidos. E nada prevalece contra o nome. Perfeito, obrigado. Aleluia! Nada prevalece contra uma igreja. Está entendendo isso? Cara, uma igreja que tem unidade, vida na vida realmente, o inferno não prevalece. Se a igreja tem a força que tem na unidade, irmãos, o que Deus vai fazer nesta igreja é incomparavelmente extraordinário para a glória de Deus Pai. Glória a Deus! Veja isso. Quando existe comunhão como marca na igreja, versículo 44 a 45, os crentes tornam sensíveis para ajudar os necessitados. Existe sensibilidade na gente para isso. Os crentes converteram o coração, mas também converteram o bolso. Desapego dos bens gera apego às pessoas. Eu vou dizer um negócio aqui, eu não sou pastor da igreja, então não me ouça assim, nossa, está querendo confrontar, está querendo falar aquilo que não cabe a ele falar. Não. Me ouça com benignidade no seu coração. Amém? Amém? É o seguinte, eu acho uma grande hipocrisia, alguém falar assim, Deus tem o meu coração. Deus tem o meu coração. Somente o meu coração. Mas meu bolso não. Meu bolso ele não tem. Deus tem meu coração, mas meu dinheiro não. Meu dinheiro é meu. Meu dinheiro é só meu dinheiro não é de Deus. É uma hipocrisia. Não tem como Deus ter o seu coração e não ter o seu dinheiro. Deus ter seu coração e não ter o seu bolso. Isso é um assunto meio polêmico. Sabe, é muito complicado você falar assim. Isso aqui é Bíblia. É o que a palavra ensina. Realmente, diz a Bíblia, que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração.
ali estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Realmente, onde está o seu tesouro? Ah, mas é difícil fazer um sacrifício. É difícil dar o melhor. Porque, irmãos, o melhor para Deus é proporcional àquilo que você tem. Fato. Exemplo. A oferta que Davi deu ao templo foi equivalente a 21 bilhões de dólares na economia de hoje. Dólares. Bilhões. Bilhões. Exemplo. Maria deu uma oferta para Jesus que foi equivalente ao salário de um ano inteiro. Então, o salário de um ano inteiro, Maria deu para Jesus como oferta. Uma viúva, uma mulher pobre, deu 2 moedas no gasofilácio, mas era tudo que ela tinha. Não era sobras, era o que ela tinha para viver, era o que ela tinha para sobreviver. Então, ofertas da Bíblia, como um todo, são ofertas extravagantes. Então, Deus só recebe aquilo que é extravagante. É o que diz a Bíblia. Então, Deus, Ele nos testa. Deus nunca nos tenta, Deus nos testa. E onde somos testados? No dinheiro. Não entendi. Se eu sou fiel àquilo que eu tenho, é Deus quem vai me confiar mais. Então Deus me confia mais quando eu sou fiel àquilo que eu tenho, àquilo que eu possuo. Entende o que eu estou dizendo? A seriedade disso aqui. Exemplo, dízimo. Dízimo é atemporal às Escrituras. Dízimo é temporal. Mas por quê? Exemplo, antes da lei de Moisés, a gente vê a fidelidade a Deus nos dízimos. Fidelidade a Deus nos dízimos. Antes da lei de Moisés. Jardim do Éden, Deus fala o seguinte: coma de tudo, mas não toque naquilo que é meu. Deus sempre ensinou o princípio daquilo que é dele, que a gente não pode tocar, que a gente não pode mexer. Pertence a Deus. E ponto. É de Deus. E ponto. Exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: sejam constantes, sejam generosos e sejam proporcionais. O apóstolo Paulo diz: seja constante, generoso e proporcional. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus nos seus dízimos. Ser constante, generoso e proporcional. Lucas capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Diz que o ministério de Cristo, ele foi mantido pela contribuição fiel. Contribuição fiel. Eu já vi em alguns lugares que eu ministrei, talvez alguém que já viu também, por esse momento de ofertas e dízimos. Um dirigente do culto fazer: irmãos, vamos agora ofertar, fique à vontade, tá bem? Eu já vi isso, eu falei: mas gente, como assim? Esse momento ele é precioso, ele é importante demais, ele é fundamental. É hora da gente adorar a Deus, louvar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, devolver aquilo que pertence a Deus. Mas aí irmãos falam assim: agora vamos entregar a nossa oferta. A gente fica sem entender. Você entende a seriedade desse assunto na Bíblia? Como a palavra de Deus gera importância para esse momento e é proporcional a você, proporcional àquilo que você possui. Agora, se eu não sou fiel ganhando R$1.000, ganhando R$2.000, ganhando R$5.000, como que eu vou ser fiel ganhando 100 mil? Ganhando 1 milhão? Como que eu vou ser fiel? Se eu não tenho fidelidade com o que eu tenho hoje, como que eu vou ser fiel tendo mais? Aí, muita gente comete esse grande erro de se auto-sabotar. Bispo, como assim? A gente fala assim: cara, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou dar. Alguém já viu alguma coisa assim? Não, no dia que eu tiver dinheiro, aí a obra de Deus se prepara. No dia que eu tiver condição financeira realmente, aí você se prepara porque o negócio vai ser feio. Tem gente que faz assim. É mentira. Isso não é verdade. É uma ilusão. Isso não acontece. Irmão, o seu pastor deve ter ouvido isso aí já umas trilhões de vezes já. A gente prometer coisas, e prometer, e nós vamos ver, sumiu. Evaporou. Porque isso não existe. Se eu não sou para o que eu tenho agora, como que eu posso ser fiel tendo muito mais amanhã? Sabe, isso não tem sentido. Isso não fecha, isso não bate. Então, a igreja tem um propósito. Qual é o nosso propósito como igreja? Marcar a nossa geração. Ser relevante para a sociedade. Transcender os muros. Ultrapassar as paredes. Nós precisamos fazer isso. Como igreja. Como família espiritual. Nós precisamos fazer isso. Quantas pessoas, nessa semana de frio,
precisam de cuidados nossos, né, pastor? Quantas pessoas? Isso aqui é assustador. A Prefeitura de Goiânia disponibilizou apenas 48 cobertores. Dá para acreditar nisso? Eu sei que isso aqui parece ser uma piada. A Prefeitura de Goiânia disponibilizou 48 cobertores para entidades filantrópicas na cidade para serem doadas para moradores que estão em situação de rua. Cara, isso é assustador. Como que uma cidade como a nossa fez isso? Agora, pensa comigo uma coisa, em nome de Jesus. A igreja que eu sou pastor, a gente entregou agora essa semana mais de 500 cobertores. Mais de 500 foram entregues. Novos, lacrados. Coisa de qualidade. A igreja, ela é relevante. Cara, o Estado tinha que ajoelhar e beijar os pés da igreja. Porque o que a igreja faz, o Estado não faz. Tenho nenhum medo de falar isso aqui. Não faz. Não faz. A relevância da igreja é absurdamente grande. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Que Deus use a sua igreja para isso. Para ser um instrumento de Deus de mudança no cenário que a gente vive no Brasil. Em Goiás, em Goiânia. Que Deus use a igreja para isso. Para transformar. A igreja é o maior instrumento de impacto social. Quem crê, diga amém. Amém. Então, o texto diz o seguinte, versículo 47. Que pelo estilo de vida, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Uma igreja que produz impacto na sociedade. Versículo 47. Pela ação soberana de Deus, experimentavam crescimento numérico diário. A igreja crescia em números, a igreja crescia diariamente e a igreja crescia por ação divina. Glória a Deus. Continuamente a igreja avançava. Havia adição de vidas salvas. A igreja era um instrumento de Deus tão precioso, tão forte, tão extraordinário, tão exponencial, que a sociedade era atraída para a igreja. Sabe, o Espírito Santo, ele manda dizer isso para vocês. Ele impulsiona a dizer isso para vocês essa noite. Que em nome de Jesus, esta igreja se levante em Goiânia para ser uma igreja que de fato vai ser relevante para a comunidade. Vai impactar a comunidade. Vai impactar essa cidade. Isso por quê? Porque ser igreja apenas em quatro paredes não tem sentido para a gente. Para mim, para você, para todos nós. Não tem sentido. A igreja transcende os muros. A igreja ultrapassa as paredes. A igreja vai mais além. Eu ouvi de uma médica essa semana lá na igreja que a nossa igreja distribuiu mais remédios em um mês do que o órgão que ela trabalha na prefeitura. A gente distribuiu mais remédios em um mês do que o órgão da prefeitura que ela trabalha. Então a igreja precisa fazer. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E isso é uma coisa que me inquieta muito, que agita muito no espírito, que fala muito comigo. Nós precisamos fazer algo nesse mundo como igreja, como família espiritual. A gente tem que fazer algo, a gente precisa fazer algo também, a gente precisa se doar mais, se entregar mais. Você precisa se voltar hoje para essa verdade e falar: Senhor, eu estou aqui, me usa, Senhor. Você me colocou nessa igreja, eu vou ser relevante nessa igreja, eu vou ser instrumento de Deus aqui, eu serei um canal poderoso de Deus na terra. Senhor, estou aqui, pode fazer em mim, pode fazer através de mim, pode usar para o louvor do Seu nome, para a sua glória, para a tua exaltação, que você possa hoje alinhar de fato o seu propósito, a esse propósito magno da igreja. Perguntas serão feitas nessa oração, eu vou terminar com essa oração. Perguntas como assim: Deus, qual o sentido, qual o propósito do Senhor me trazer para cá? Perguntas como: qual o propósito da minha igreja existir? Qual o sentido da minha família espiritual existir? Faça perguntas hoje. E não pergunte apenas para si, pergunte para Deus, pergunte para o Senhor. Porque perguntar para si é o que motivadores baratos falam por aí. Pergunte para si qual o propósito da sua vida. Não tem sentido. Pergunta para Deus. Não tem como um instrumento perguntar para si mesmo. Não, tem que perguntar para quem o criou. Tem que perguntar para aquele que o fez. Então pergunte para Deus hoje o que Deus ele quer fazer na sua vida. O que Deus quer estabelecer para a sua vida. Isso por quê? Porque não dá para você apenas consumir, sabe, recursos. Como assim? Não dá para a gente apenas comer, trabalhar, dormir, acordar no outro dia e comer, trabalhar. Não dá.
A vida é muito mais do que isso. Qual o propósito da nossa vida? Qual é o real propósito da nossa vida? Qual é o real sentido da nossa vida? Você entende o que eu estou dizendo? O propósito é mais importante do que todos os sonhos, planos, projetos que você possa fazer para você mesmo. Uma vida que se move de acordo com o propósito. E esse propósito tem que ser claro, tem que ser evidente, tem que ser transparente para você. Qual é o real propósito? Que eu estou aqui na família da fé, no meu corpo espiritual, em minha igreja local. Por que eu estou assim? Sua identidade tem que ser clara. Isso tem que ser evidente. Miles Monroe dizia, todos aqui conhecem essa frase, que não tem sentido uma vida sem propósito. Cara, é uma tragédia uma vida sem propósito. Que hoje você possa, em oração, nesse momento final, falar: Deus, eu estou aqui. Faz em mim. Estabelece na minha vida. Realiza por meio de mim. Aqui está a minha igreja local. Aqui está a minha família espiritual. Senhor, eu quero ser um instrumento de Deus para que a minha igreja avance, para que a minha igreja cresça, para que a minha igreja venha romper. Que você possa ter isso dentro do teu coração, dentro do seu espírito, uma verdade eterna. A igreja de Atos, ela cresceu dos judeus aos não-judeus em 39 cidades, 30 países, ilhas, províncias. É extraordinário ver a igreja crescendo em Jerusalém, Síria, África, Ásia, na Europa inteira, porque havia desejo por mais de Deus. Gente como Pedro, como João, Filipe, Paulo, Barnabé e tantos outros foram testemunhas vivas de que Deus pode fazer através de uma igreja que se coloca diante do Senhor, se coloca à disposição de Deus, que é apaixonada pelo Senhor, uma igreja que é zelosa pela teologia, que tem firmeza doutrinária, uma igreja que tem entusiasmo nos seus cultos, uma igreja que tem paixão pelo Senhor, paixão pelo Evangelho, paixão pela sua palavra. Que Deus faça isso nesses dias. Eu peço ao Espírito Santo nessa oração, para que haja esse incêndio. E a palavra incêndio fala de um fogo que é incontrolável. Que haja esse incêndio dentro de você. Que haja um mover de Deus tão poderoso na sua vida. Como Deus fez com John Wesley, através de Moody, Charles Finney, John Lake, Billy Graham, que nos faça também hoje através de cada um de nós. Eu encerro dizendo isso. Tudo que Cristo fez nos Evangelhos, Ele fez sem os atributos que pertencem somente a Deus. Ele fez como homem. Nenhuma cura, nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio aconteceu usando atributos que pertencem a Deus. Isso como assim? É tudo que Ele fez. Ele não usou onipotência, onipresença e onisciência. Ele fez sem usar esses atributos. Ele fez como homem. Isso fala que a gente pode ter também as mesmas experiências de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, quando fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você entende isso? Assim como Deus foi com Jesus, Deus ele é conosco também. E foi Cristo quem disse isso. Vocês poderão fazer obras maiores ainda. Obras maiores ainda poderão ser feitas. Significa o que, bispo? Que a gente pode ter as mesmas experiências de Jesus. Você não faz ideia de como Deus ele quer usar você. De como Deus ele quer se manifestar através da sua vida. Como Deus quer se revelar através da sua vida. Ah, mas parece que isso aí é apenas para um grupo de discípulos. É para quem tem um cargo eclesiástico na igreja. É para quem tem uma credencial de bispo, de pastor, disso, daquilo, outro. Não. É para toda a igreja. E nós, como líderes que estão aqui, nós precisamos ser instrumentos de Deus para isso hoje. Para essa ativação na igreja, na família espiritual. Foi Paulo quem disse: está disponível os dons espirituais. São quantos dons espirituais? 9 dons espirituais. Dom de curar, dom da fé, operação de maravilhas, que são dons de poder. Aí tem dons locais, verdade de línguas, interpretação das línguas e o dom de profecia. Aí tem os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Agora Paulo diz o seguinte: em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, como igreja, como família espiritual,
Nós temos que crescer, desenvolver, avançar, porque é uma parceria entre o Espírito Santo e a gente. É uma parceria entre o Espírito de Deus e você. Deus, Ele quer muito fazer através da sua igreja. E eu acredito, pastor, no que Deus quer fazer neste ministério. No que Deus quer fazer nessa igreja. Em um avanço sobrenatural sobre este ministério. Em um tempo favorável de Deus para esta igreja espiritual. Eu acredito que o tempo que virá vai se cumprir essa palavra. Vai se cumprir essa profecia. Em nome de Jesus Cristo. Aqueles que alvoroçaram o mundo inteiro também chegaram aqui. Então que venha uma estação de chuva e de grande colheita para a glória de Deus. Pastor Fábio Ramos, um pastor de uma grande igreja em São Paulo, igreja da cidade, ele fala o seguinte: nós precisamos ter a organização e a excelência de uma igreja com o coração de uma igreja. E ele tem propriedade para falar isso. Pastor da PIB, igreja que tem hoje 60 mil membros lá em São Paulo. A gente precisa disso. Tem que ser excelente na organização. E isso é evidente aqui. Excelente no trabalho, na administração, em fazer para Deus, em realizar para Jesus. Isso tem que ser evidente em nossas igrejas. Mas o nosso coração como igreja, porque nós não somos uma organização, nós somos um organismo vivo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nos movemos de forma pastoral, de forma apostólica e de forma profética para o tempo que será incrivelmente maravilhoso, em nome de Jesus. Fiquem em pé, por favor. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração. Oração, pastor, mas deixa eu orar por você, deixa eu clamar a Deus agora pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço ao Espírito Santo hoje, para que venha um tempo tão favorável de Deus. Eu peço ao Espírito Santo hoje para que haja uma ativação dos líderes aqui, dos ministros aqui. Eu oro para que haja paixão dentro de você, em fazer cada vez mais e cada vez melhor para o Senhor. Eu peço para o Espírito Santo, assim como aconteceu com John Knox, aconteça também com a gente. John Knox era um homem que vivia de maneira intensa Jesus, o reino de Deus, o amor pelo Evangelho. Era um homem que vivia incendiado pelo fogo do Espírito. Uma vez, a rainha Mary da Inglaterra falou assim: eu não tenho medo do exército escocês, pode vir um exército escocês inteiro contra mim. Eu só tenho medo de um homem, chamado John Knox. John Knox orava dizendo: Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Dai-me a Escócia, senão eu morro. Que a gente possa ser também assim. Vamos orar por Goiânia, vamos orar por Goiás, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pedindo para o Senhor, para que nos dê, para que haja salvação de almas, para que haja a maior colheita de almas da história, para que rios de almas sejam salvas nesse tempo, para que Deus faça, para que Deus realize em nós o seu querer, a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Feche teus olhos, estamos só. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós cremos na sua palavra que foi pregada. Cremos em uma igreja que tem marcas, uma igreja que é modelo, uma igreja que ainda pode abalar o mundo. E nós queremos ser essa igreja. Nós queremos ser esta família da fé. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para impactar toda uma cidade. Eu quero mais apresentar esta igreja local. O Espírito Santo levou-te aqui, hoje eu creio, os homens e mulheres estão cheios da vida de Deus, estão cheios do Espírito Santo, estão alinhados ao destino que o Senhor tem, que nós veremos nos próximos dias um avanço tão grande nessa obra, um mover tão poderoso dessa igreja local. Eu quero abençoar, abençoar como a sua palavra ensina, em Efésios capítulo 1, versículo 3, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu creio nessa palavra, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor nesse dia está estabelecendo. Espírito Santo, Espírito de Deus, eu te peço, se move em cada coração aqui, se move em cada vida aqui, se mova poderosamente, Pai, nesta família, nesta igreja, que haja rendimento de pertencimento espiritual. Ninguém aqui frequenta esta igreja. A gente não frequenta uma igreja, a gente pertence a uma família.
a gente pertence a uma igreja local. Então que haja clareza de pertencimento, de aliança, de compromisso, de lealdade. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, levante filhos leais aqui, que não haja orfandade nesta igreja, mas que haja paternidade bem resolvida aqui. Nós oramos para que, em nome de Jesus, os céus estejam abertos sobre nós, sobre este ministério, sobre os teus filhos. Faça para que os filhos crescerem, multiplicarem, avançarem, conquistarem para o seu louvor e para a sua glória. Sejam poderosamente abençoados pelo Senhor. Para o tempo será tão grande, tão extraordinário, tão poderoso para a glória de Deus, Pai. Recebam em nome de Jesus. Recebam no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, a unção do Espírito, o poder do Espírito, a autoridade do Senhor, que haja esse desatar de Deus no seu ministério, em sua vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que neste tempo, Senhor, para que nesses dias, a tua igreja possa de fato viver esta ação tão poderosa. Um povo alinhado, um povo em uma direção, em uma só visão, em um só propósito. Um reino que jamais estará dividido, mas um reino que estará unido, andando juntos, Pai, na mesma direção. Nós oramos para que assim a sua palavra se cumpra. Eu termino falando o que Paulo diz, que a nossa linguagem de pregação não consiste em palavras de persuasão, mas sim na demonstração do Espírito de poder. Então que assim seja, o Espírito de poder em nós, o Espírito de poder evidenciado em nossos ministérios, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Aleluia.